Olá, amigos! Estamos iniciando o Portal de Luz, nosso encontro de todas as semanas. E é sempre uma alegria estar na companhia de todos vocês. Vamos orar, aproveitando as vibrações suaves e espiritualizadas de Chico Xavier. Vamos pedir por nós, por nossa família, pelo planeta que nos abriga, para que haja paz entre as nações. Oremos. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo, a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos-lo revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas. Eu estive trabalhando esses dias no meu livro, que fala sobre a minha amizade com Chico Xavier, relembrando fatos importantes, conversas, enfim, a nossa vivência nos 4 anos de Uberaba e nos mais de 40 anos após a minha vinda para São Paulo.
Eu resolvi então relembrar aqui com vocês algumas cenas, alguns ensinamentos do nosso querido Chico Xavier. O que vamos ver hoje aconteceu em julho de 1967. Chico completava naquela data 40 anos de mediunidade. E ele deu uma entrevista ao nosso querido amigo Jarbas Leone Varanda, do Movimento Espírita de Uberaba e do Triângulo Mineiro. Jarbas perguntou a certa altura, nessa entrevista de julho de 1967, sobre as críticas. E perguntou então ao médium: nesses anos todos, como você tem recebido as críticas e os ataques, os elogios e os sofrimentos de toda espécie, que sabemos ter sido uma constante em sua vida de médium? Chico respondeu: desde muito tempo, Emmanuel, o nosso caro orientador espiritual, me ensinou que a crítica é necessária a qualquer trabalho sério. E à vista disso, admito que todos aqueles que ainda não se afinam comigo estão em melhores condições para verem os meus defeitos. De vez que os nossos amigos, em nos estimulando para o cumprimento de nossas obrigações, se detêm muito mais nos bons desejos que apresentamos, interpretando, às vezes, os nossos votos de melhoria moral como realidades concretas, quando estamos apenas no capítulo das aspirações elevadas. Diz Emmanuel que precisamos dos amigos para acertar com os nossos deveres e dos adversários para corrigir as deficiências de que sejamos portadores. Entre uns e outros, estamos a caminho do que devemos ser, conforme os padrões de Jesus. Sofremos por nossos amigos, por não sermos a criatura ideal ou o tipo de perfeição que eles esperam de nós. E sofremos com os nossos adversários, porque nem sempre carregamos todas as imperfeições e perversidades que eles nos atribuem. Mas os espíritos benfeitores asseveram que devemos todos ter paciência uns com os outros, porque um dia chegaremos à vida maior, na qual nos amaremos mutuamente como verdadeiros irmãos perante Deus. Interessante a orientação de Emmanuel e tudo aquilo que se constituiu na vivência à risca de Chico quanto a esse conselho. Temos também no livro Inesquecível Chico, do nosso querido amigo Romeu Grise, algo que ele ouviu e que nos relatou no Inesquecível Chico. Diz-nos Romeu: após a longa reunião da noite, junto de outros confrades, Chico abordou a questão da crítica, respondendo
a um dos circunstantes. A crítica dos amigos, diz Emmanuel, é a pitada de fermento na massa para que o bolo cresça. E depois do efeito dessa frase, aduziu: sempre que criticado, eu vou orar para verificar se é verdade ou não. E quase sempre, eu chego à conclusão de que é verdade. 95% das vezes, eles têm razão. E os 5% outros, e ele fez uma reticência. Concluímos que estes 5% seriam as críticas infundadas. Depois de significativa pausa, Chico continuou: quando moço, nem sempre eu sabia aceitar a crítica. Magoava-me, sentia-me aborrecido. Vejamos alguns exemplos. No princípio, entusiasmado com a psicografia, recebia quase todos os espíritos que se aproximavam e queriam se servir de minha faculdade. Há 30 anos, Nilo Peçanha escreveu, por meu intermédio, uma página sobre o momento político em que vivia o país. Datilografei e enviei-a com carinho à Federação Espírita Brasileira. De volta pelo correio, recebi uma carta do presidente da instituição, na época o Dr. Guilhom Ribeiro, que também dirigia a revista O Reformador, aconselhando-me a não dispor minha faculdade para assuntos desse gênero. Na página, nada havia de construtivo. Fiquei aborrecido, continuou o Chico, mas aceitei a crítica do amigo. Vendo que o ouvíamos atentamente, Romeu é que diz isso, Chico prosseguiu. Mais tarde, recebi Guerra Junqueiro. As poesias estão no Parnaso. Entidade culta, barbas longas, olhos penetrantes, foi para mim motivo de muita alegria. E ele se deteve por uns momentos e encarou-nos novamente. Mas vejam vocês, certo dia apareceu em Pedro Leopoldo um senhor muito simpático e respeitável. Ele me trancou num quarto e foi enérgico comigo, expondo sua opinião. Chico, venho pedir-te para que não mais recebas mensagens desse gênero, seja em prosa ou em versos. O Espiritismo não veio para atacar ninguém. A polêmica nada constrói. Depois de uma pausa, o médium continuou. Desapontado, orei. Emmanuel manifestou-se, confirmando as palavras do visitante. Aquele senhor está com a razão. E Chico continuou a sua narrativa depois de tomar um belo gole de café e falou: Guerra Junqueiro procurou-me novamente para escrever. Então falei franco ao espírito. Atacar os padres, não. Se você quiser escrever sobre outros assuntos, estou às ordens, mas atacá-los, não. Ao que Guerra Junqueiro me respondeu: pois então, Chico, eu não escrevo. Por enquanto, não mudo de opinião. Não sei escrever sem atacar o clero. O médium concluiu: vejam vocês como as críticas me serviram.
Aquele senhor simpático que me alertou, eu nunca mais o vi. Eu trouxe essas duas entrevistas do Chico, trechos, obviamente, para que nós possamos ter em mente que as críticas são necessárias e adotarmos os critérios do médium. Orar, verificar se as críticas são realmente construtivas, se elas partem de um coração que de alguma maneira está pleno de verdade, que deseja de alguma forma nos ajudar, ou se é uma crítica infundada. Mas sempre evoluiremos cada dia mais quando verificarmos que as críticas têm fundamento, procurarmos, então, corrigir os erros ou os defeitos ou a maneira errônea de interpretação, modificar a nossa conduta. Se verificarmos que as críticas são infundadas, são até maldosas, nós devemos abençoar e passar. Fazermos a nossa oração, entregarmos a Deus e seguirmos em frente. Que Jesus nos abençoe. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Retornamos com um Portal de Luz, que tem o apoio cultural da Folha Espírita Editora. Se você deseja saber mais sobre os nossos produtos, fique à vontade. Passe um e-mail ou telefone, conforme você vê na telinha. Este é o instante do momento doutrinário. Chamamos o nosso Maida. Vamos assistir. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam todos bem-vindos. Emmanuel no livro... Não, é Livro da Esperança, faltou o DAI, desculpe. Não, estava certo. Esperança e Luz. É. Vamos lá. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam todos bem-vindos. Emmanuel no livro Esperança e Luz, psicografia de Chico Xavier, traz para a nossa reflexão o tema petições. Traz uma luz sobre o excesso de pedidos que nós dirigimos à espiritualidade. Diz ele, muito perto aqui da esfera humana, levantam-se grandes institutos para o exame das nossas petições feitas aqui no mundo. Um homem conseguiu desligar-se do corpo físico e entregou uma petição em forma de uma prece a favor dele próprio. O encarregado da instituição anotou-lhe a identidade, consultou o grande arquivo e perguntou-lhe em seguida: o irmão possui aqui reserva de serviço realizada em prol do próximo que o habilita a receber a concessão? Infelizmente não tenho reserva alguma, respondeu o recém-chegado. Então, meu amigo, volte à sua casa, rememore que a prestação de serviço ao próximo é o seu investimento mais importante. Para pedir algo, é preciso que algo tenhamos doado aos outros. Nosso movimento de trabalho aqui é semelhante à vida bancária na Terra. O pedido em oração, de certo modo, é igual ao cheque.
Sem depósito de recursos nesta casa, o seu talão é papel vazio e o seu cheque não tem validade. Amigas e amigos, trata-se de ensino simples, porém profundo. Analisemos com muita seriedade como estamos realizando o nosso serviço de caridade e auxílio ao próximo. Lembremos-nos que o Espiritismo nos recomenda que fora da caridade não haverá salvação, elevação espiritual. Boas reflexões, saúde e paz e até o próximo encontro. Agora é a vez da nossa Sandra Marinho. Vamos ver o que ela tem a nos dizer em Educa Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, creio que todos lembramos da famosa frase de Descartes, que ficou conhecida na peça Hamlet de Shakespeare: penso, logo existo. Ao ensaiar uma paródia, diríamos que na doutrina espírita aprendemos que penso, logo me acontece. Obviamente, nada nos acontece instantaneamente ao impulso de um só pensamento, mas, por mais que nos seja cômodo acreditar que muito do que nos ocorre de mal não tem nada a ver conosco, pois sempre é provocado por alguém ou por circunstâncias diversas, aprendemos que a lei de causa e efeito, que é uma lei natural, está no centro de todas as nossas atitudes. Uma frase assinada pelo espírito Paulo Brandão no livro Mensagens de Chico Xavier, Chão de Flores, chama o livro, diz o seguinte: eis a maior das sentenças, conquanto menos sabida. Em tudo, conforme pensas, modelas a própria vida. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, escreve no prefácio do livro Pensamento e Vida o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Quantas verdades nestas revelações! Quando pensamos, modelamos as nossas atitudes e toda atitude está subordinada à lei inexorável de causa e efeito. Deste modo, o nosso pensamento reflete no que somos e de como as outras pessoas nos veem e reagem às nossas atitudes. Tudo que nos ocorre, de bem ou de mal, também está subordinado à mesma lei de causa e efeito. Se pensamos com insistência no medo, é quase certeza que o objeto do medo que agasalhamos em nossos pensamentos se deparará conosco, mais cedo ou mais tarde. Por outro lado, se nutrimos pensamentos de progresso, se focamos em objetivos e ideais, a força do universo virá ao encontro dos nossos pensamentos e o nosso alvo se substanciará de alguma forma. Digo de alguma forma, pois nem sempre o resultado advirá no formato que idealizamos, mas estejamos certos que a concretização do que realmente ocupa os nossos pensamentos ocorrerá. Sabemos que existem outras correntes de conhecimento que estudaram o tema, algumas bem antigas, e todas convergem para a importância do pensamento em nossas vidas. Num dos livros da autora americana Louise Hay, que se tornou muito famosa pelos seus livros de autoajuda, baseando-se na sua própria experiência para buscar explicação e propor mudanças de comportamento aos seus leitores, tem uma passagem da infância da autora em que ela conta que não raro na escola, durante o recreio, em que era
oferecido um lanche, exatamente quando chegava a vez dela, acabava o lanche. Luíse concluiu ao longo de sua vida que aquilo acontecia porque ela se colocava sempre no final da fila por não se sentir pura, merecedora, pois ela acreditava-se não merecedora de amor, pensava em si própria com vergonha e nojo, agravado ainda pelo fato de sofrer abusos sexuais do padrasto. Se pensarmos em nós mesmos, na nossa trajetória de vida, depararemos com momentos desastrosos, os quais, se fizermos uma análise imparcial, lembraremos que os pensamentos dominantes na época que antecedeu ao desastre acabaram redundando naquela realidade vivida por nós. O contrário também é verdadeiro. E que bom que é verdadeiro, pessoal. Se lembrarmos de um acontecimento muito bom, uma conquista, que apesar de todas as circunstâncias desfavoráveis que antecederam, parece que em determinado momento foram se encaixando acontecimentos, pessoas surgiram para nos ajudar, e quando percebemos, aquilo que agasalhávamos em nossos pensamentos se tornou fato, se tornou realidade. Eu mesma vivenciei muitas transformações do pensamento em realidade e aprendi também que para tudo existe o momento certo. Por outro lado, situações lamentáveis também é possível de reconhecer que elas ocorreram simplesmente como respostas aos meus pensamentos. Por esta razão é sempre bom lembrar do orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos e mudar o seu rumo, sempre que identificarmos que ele não se reverterá em nenhum bem para nós e nem para as pessoas que nos cercam. Pensemos nisso. Até o próximo programa. Chegamos ao final do nosso Portal de Luz de hoje. Foi uma alegria estar na companhia de todos vocês. Até a próxima semana. As lágrimas que secaram.